Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje vamos contar a história de uma brasileira que vivia nos Estados Unidos sem documentos, quando foi levada para o México pelo próprio companheiro. Segura, que lá vem história. A história de hoje é da Cristina. Ela veio para os Estados Unidos num programa de au pair tem uns 4 anos. Quando o prazo dela de ficar na América estava terminando, ela mexeu ali uns pauzinhos para mudar o status para estudante e começar a estudar inglês. Só que nessa época, ela conheceu um cara. Eu vou chamar esse cara aqui de Jonathan. Ela e o Jonathan se conheceram no bar e não se largaram mais. Foi daquelas paixões avassaladoras, daquelas que a gente quer ficar junto o tempo todo, sem desgrudar. Sabe como é, né? Então, ela estava vivendo um romance bem intenso. O Jonathan era bacana, bonito, gente boa, carinhoso e sempre estava preocupado com o bem-estar dela. Ele era daqueles caras atenciosos que quer sempre saber se está tudo certo, o tempo inteiro, sabe? Pois é, a Cristina estava nesse nível de love. E vocês sabem como é, né? Os relacionamentos fora do Brasil costumam acontecer de forma muito rápida. Não sei se é carência, porque tá todo mundo longe da família. Só sei que é bem comum isso. Então, 3 meses depois daquele primeiro date no bar, ele chamou a Cristina para morar com ele. E ela topou na hora. Era um sonho. Mas as coisas começaram a mudar depois que o namoro dos dois... como é que eu explico aqui? Quando começou a ganhar mais intimidade. Bom, de carinhoso, o Jonathan passou a ser agressivo. Xingava, maltratava, gritava com ela por qualquer coisinha. Antes, ele era protetor. Depois que começaram a morar juntos, essa proteção virou ciúmes. Então, ele meio que queria saber aonde que a Cristina ia, com quem, fazer o quê. Passou até a bisbilhotar o celular dela para ver se achava alguma coisa lá. Foi como se, de repente, ele se tornasse inseguro. A Cristina, claro, não estava curtindo nada disso, mas assim, ela estava apaixonada. E o cara vinha dizendo, só quero te proteger. Não quero que nada de ruim aconteça com você, então, já viu, né? Ela acabava concordando com tudo. E quando a gente fica longe da família, qualquer sinal de proteção a gente agarra mesmo, né? Pois ela não só aceitou os argumentos que ele dava ali para reatar o namoro, como também pediu a Cristina em casamento. E ela aceitou. Foi uma coisa simples entre os dois. Ninguém da família dele foi na cerimônia. Ele é brigado com o pai, com os irmãos, e o relacionamento com a mãe também não é dos melhores. A Cristina até então não via problema nisso. Mas depois do casamento, o ciúme e o controle ficaram ainda mais fortes. Teve um dia que eles foram numa festa de Halloween. Essa festa era na casa de uns amigos dela, todos brasileiros. Então eu não sei se o Jonathan se sentiu deslocado ali, porque ele não fala e não entende nada de português. O fato é que ele começou a pegar no pé dela. Tipo assim, por que você tá conversando com esse cara? Quem é essa mina? Tua roupa tá muito curta. Tudo ele achava que tinha segundas intenções. E tipo, ele não parava de noiar até que surtou mesmo. Agrediu a Cristina fisicamente. Ela ficou pé da vida e os dois foram embora. Chegando em casa, a Cristina dormiu de raiva. No dia seguinte, quando acordou, viu que as coisas dela tinham sumido do apartamento. Gente, tudo que a Cristina tinha sumido. Roupa, bolsa, maquiagem, até escova de dente. Ela tinha ficado só com o pijama que estava vestido. Enquanto ela andava desesperada pela casa procurando as coisas dela, ele ria. Meu, cara, meio sádico, né? Ela botou pressão nele e foi descobrir que ele tinha jogado tudo no lixo. Isso mesmo, no lixo. Ele jogou as coisas delas num desses containers que fica na rua.
Ela foi lá e conseguiu recuperar a maior parte das coisas. A sorte é que isso era domingo de manhã e os caminhões da coleta não tinham passado. O bicho pegou, claro. Mas ele jurou para ela que ia melhorar, implorou para ela perdoar. Ele disse que ela era a paixão da vida dele. Fiquem espertas, hein, meninas? Tem o lance do sexo também. Às vezes ela não estava afim. E ele ia devagar, devagar e fazia ali o que ele queria mesmo contra a vontade dela. Pra mim, isso chama estupro. Eu não sei o nome que vocês dão. Mas enfim, a Cristina estava confusa com tudo isso. Ela amava o cara, mas sentia medo também. Era um mix de sentimento que ela não estava conseguindo lidar. Ela achava que ele fazia tudo isso porque era imaturo. Porque ele é 6 anos mais novo que ela. Ela achava que quando ele amadurecesse, as coisas iam melhorar. A Cristina me falou que ela nunca tinha se envolvido em um relacionamento abusivo antes. E assim, a vida dela ficou nessa de terminar e voltar com esse cara aí. Num desses dias de flashback, ele chamou ela para sair. Ela até animou ir num restaurante ou cinema, mas ele forçou a barra para irem no bar. Ela concordou para não ter confusão. Mas assim, apesar de tudo, ela gostava bem dele, mas também tinha medo, então ela não bebia junto com ele, já com medo de que ele pudesse fazer alguma coisa com ela. Depois desse bar, o Jonathan jogou um papo ali nela, para eles irem para uma cidade que fica na fronteira entre Estados Unidos e México. É uma cidade turística. No dia seguinte era feriado. Então ele disse que seria legal passarem um dia juntos, romântico e tal. Aí a Cristina acabou concordando, mas como aquela hora ali já era tarde da noite, ela resolveu dormir no carro enquanto ele dirigia. Quando ela acordou, ela viu a estrada cheia de policiamento e foi se ligar que tinha passado a fronteira entre Estados Unidos e México. O problema é que ela estava com um visto de au pair dela vencido e nunca tinha dado entrada no green card dela. O Jonathan é americano, só que ele não paga imposto de renda. E por conta disso, ele não pode ser o sponsor dela. Isso quer dizer, ele não pode dar entrada na documentação dela, justamente porque não declara esse imposto. E para a justiça, ele não ia poder supostamente sustentar a Cristina, mas também não moveu um dedo para conseguir esse sponsor para ela. Então, voltando à história, a Cristina estava sem status legal e tinha acabado de ser levada para o México. Quando a ficha caiu ali, ela estava do outro lado da fronteira. Ela surtou dentro do carro. Começou a gritar com ele. Você tá louco? Você acabou com a minha vida, desgraçado! Aí o Jonathan falou que não sabia que ali era a fronteira e que só estava seguindo o GPS. Culpa do GPS? Sei. A saída que ela encontrou naquele momento ali de desespero foi dar meia volta e ir para a fila do check-in para entrar nos Estados Unidos de novo. Ela me explicou que para sair dos Estados Unidos tem lá a polícia de imigração, mas eles não fazem nada. Já para voltar, eles param todos os carros, mandam descer e inspecionam tudo. Ela foi encarar essa parada toda aí, mas saca só o que aconteceu. O Jonathan estava tranquilão, porque ele estava com o passaporte dele. Mas ele nunca andava com esse passaporte. Mas esse dia estava ali no porta-luvas. Suspeito, né? Enfim, na barreira policial, os oficiais do ICE liberaram o Jonathan, claro, americano. Já a Cristina foi levada para a salinha. E ali já avisaram que ela seria deportada. Ela ia ser deportada por overstaying, que isso quer dizer que ela ficou mais do que permitido aqui na América. Ali ela foi algemada e levada para uma prisão. Não era igual a prisão de criminoso, não. Era uma sala grande onde ficavam várias mulheres. Era tudo bem velho, só tinha um colchão no chão. Assim, colchão nada, era tipo um tapete de yoga. E para cobrir, eles davam algo como um alumínio. Ela falou que era um lugar muito frio e que tinha que ficar encolhida o tempo inteiro. Era como se fosse uma coxa de alumínio. Ali também não tinha essa de tomar banho não, nem escovar dente. Ela ficou 5 dias nessa situação até ser transferida para outro estado. Gente, ela e essas outras mulheres que estavam ali junto nesse presídio foram transferidos para
outra penitenciária. Mas não foi de qualquer jeito, não. Elas foram no avião do ICE, algemadas nos pulsos, na barriga e nas pernas. Tipo bandido mesmo. Essa outra prisão não era muito diferente, não. Comida era 3 vezes por dia. A Cristina teve que colocar aquelas roupas laranjas que a gente vê em filme. Aqueles uniformes são de dar medo, né? Bom, nesse lugar elas tinham acesso ao telefone e foi ali que ela conseguiu falar com a mãe no Brasil e com as amigas aqui nos Estados Unidos. As amigas ajudaram a Cristina com o advogado e esse advogado conseguiu lá que ela respondesse em liberdade condicional. Então ela pôde voltar para os Estados Unidos. Mas não está com a vida resolvida, não. Ela está respondendo por um processo de deportação e vai ter que encontrar os oficiais de imigração logo logo. Desde que foi presa, Cristina nunca mais falou com Jonathan. Ela, claro, foi morar bem longe dele. A Cristina não quer correr o risco dele achar ela. Ela tá cheia de medo, de tristeza e de tensão. Chora só de pensar que um dia acreditou naquele romance e que isso acabou com todos os projetos da vida dela. Meninas que me ouvem, eu acho que vale a pena a gente falar aqui que existem nos Estados Unidos várias entidades que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive entidades que falam português e espanhol. Na nossa página no Instagram tem uma lista com algumas dessas ONGs. Para quem não está nos Estados Unidos, dá uma procurada na internet se tem alguma organização dessa no país que vocês estão, ou manda uma mensagem para a gente e quem sabe a gente te ajuda. Só não passa por isso sozinha. Essa é a história da Cristina. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva pra gente. Nosso e-mail é historiademigrante@gmail.com e o nosso WhatsApp é +1 650 834 9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, assessoria de comunicação é de Thaís Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.